Não está funcionando o microfone dele. With no batteries, I have no voice. Sem bateria, ele não tem voz. In the smooth transition from resting in the indivisibility of your own body, speech, and mind, with the three vajras of Padmasambhava, rest your body, speech, and mind in their natural state. Nessa transição suave, repousando no seu corpo, fala e mente, indivisível do Vajra de corpo e fala e mente, do Vajra nascido do lago, deixe o corpo, a fala e a mente repousar em seus estados naturais. And for a little while, set your body and mind at ease, calming the conceptual mind with mindfulness of breathing. E durante alguns instantes, estabeleça corpo e mente em conforto, à vontade, acalmando a mente conceitual com a atenção plena à respiração. Then let your eyes be gently open. Então abra levemente os olhos. Rest your awareness evenly in the space in front of you. E deixe que a sua consciência repouse uniformemente no espaço à sua frente.
And now recall the pointing out instructions given in these various dreams of Dujumlingpa. E agora recorde das instruções essenciais dadas do John Limpa em seus sonhos. Awareness is like the sun. A consciência é como o sol. And thoughts are like rays of sunlight. E os pensamentos são como os raios de luz do sol. And the thoughts and appearances that arise to awareness are self-knowing and self-illuminating. Mas os pensamentos e as aparências que surgem na sua mente se autoconhecem e se auto-iluminam. Appearances to the six senses, including the appearances, the images, the thoughts in the mind. These are like the sky. As aparências para os 6 sentidos, incluindo imagens e pensamentos que surgem na mente, são como o céu, which changes in its appearances throughout the 24-hour period from moment to moment, always changing. Elas se modificam durante o período de 24 horas, elas estão constantemente se modificando a cada momento. While awareness is like space, Mas a consciência é como o espaço, not occasionally still and then moving, but primordially still. ela não fica ocasionalmente quieta, então se move, mas ela é primordialmente quieta. Rest in the stillness of awareness, which is empty. Repouse na quietude da consciência, que é vazia. The center of the mandala, No centro da mandala.
And observe the appearances within the space of awareness, which are the creative expressions, the displays of the luminosity of awareness. E observe os pensamentos que surgem no espaço da consciência e que são expressões criativas, manifestações da luminosidade da consciência.
be a bit higher? Could it be, maybe it has a higher. What? Can that be turned up? I don't feel anything at all. Oh, that's good. Ah. So as a segue, or a connection to the next part of the text, I'd like to just add a few more comments to a question raised last night, and that is that the appearances arising to us over the course of a life, from lifetime to lifetime, are being generated by the force of our own past karma. So nobody else doing it, not other people's karma, not fate, destiny, God, or Buddha, but our own activities ripening as these appearances. So the question last night was, are these appearances always moving us towards Rigpa? Então, antes de dar sequência para o texto, ele gostaria de acrescentar alguns comentários sobre a questão, sobre o surgimento das aparências como resultado do nosso próprio karma acumulado, não como karma de outras pessoas, Deus, destino, Buda, mas como resultado do nosso próprio karma. E a pergunta do Darcy se o karma está nos conduzindo diretamente para Rigpa. And the answer was no. A resposta é não. But for a very simple reason. Mas por uma razão muito simples. And that is just in terms of the mind, samsaric mind, dualistic mind, and karma. When something really pleasant arises, so happy, oh, things turned out so well, the tendency of the mind is just to respond with grasping and attachment. A questão é que quando alguma coisa, a nossa mente dualista que se fixa as coisas, quando alguma coisa agradável aparece para nós, se apresenta para nós, a tendência da nossa mente é se fixar essa coisa. And then when things turn out badly, we think, oh no, then the natural tendency is to respond with mental affliction of anger, hostility, resentment. E quando alguma coisa desagradável acontece para nós, a gente fala, ai não, nossa tendência é responder com aflição mental de hostilidade, de raiva, de ódio. And then when the appearances are neither pleasant nor unpleasant, we find them boring and we fall into kind of a stupor. E quando alguma coisa surge que não é nem agradável nem desagradável, nossa resposta é se entediar, né? E mergulhar numa espécie de torpor. We fall into delusion. A gente cai na delusão. And so in response to appearances, as we respond with craving, hostility, delusion, we accumulate more karma, and the direction of that karma is just an ongoing cycle, self-perpetuating. So there is such a thing as a self-perpetuating machine. They ask that in physics. Is there a self-perpetuating? There is. It's called samsara. E à medida que a gente responde às aparências com desejo, apego, ou raiva, ou ignorância, delusão, a gente cria mais karma. Então o karma vira um moto contínuo, né? Ele se auto-perpetua. Então existe um moto contínuo, chama karma. Samsara, desculpa, chama samsara. Now in this Mahayana and Tibetan Buddhist tradition, as we do every morning, we do in the afternoon, we do in the evening, we call for blessings. We take refuge and we call for blessings, to the Buddha, whether manifesting as Padmasambhava, Avalokiteshvara, Buddha Shakyamuni, but we're calling for blessings. Então, no Mahayana, de manhã, de tarde, à noite, a gente pede bênçãos do Buda. Seja sob a forma de Guru Rinpoche, Avalokiteshvara, Buddha Shakyamuni, a gente pede bênçãos. How do we know when the blessings are coming? Como é que a gente sabe se as bênçãos estão chegando? And when we evaluate this, again from the perspective of a completely samsaric mind, then when things turn out well, a child gets well. If your child is sick, child gets, oh, blessings of the Buddha. Or have a nice sunny day, oh, blessings of the Buddha. But then if the child gets sick again, or you have terrible weather, oh, no blessings of the Buddha. Então, com essa nossa mente dualista, a gente
pensa assim, né? Quando alguma coisa acontece, tá um dia super bonito. Não, quando o nosso filho tá passando bem, assim, tá super bem, a gente fala, as bênçãos do Buda. Quando o dia tá lindo, fala, as bênçãos do Buda. Aí se alguma coisa der errada, o filho fica doente, começa a chover muito, a gente fala assim, não tem nenhuma bênção dos Budas agora. So clearly Buddhists are not the only ones who call upon the divine for blessings. Christians do it, they've been always doing it with encouragement. The Jews do it, calling on God. The Muslims do it, of course. Hindus do it. So it's very, very common. Então, os budistas não são os únicos que pedem bênçãos, né? Os cristãos pedem bênçãos para Deus, os judeus também, os hinduístas também, os muçulmanos também. Todo mundo faz a mesma coisa. But again, how do you know when God is smiling on you or whether you're receiving the blessings of the Buddha? Mas como é que você sabe se Deus está sorrindo para você ou se você está recebendo as bênçãos do Buda? Is it just when good things happen? That's blessings? Será When que something bad happens? No blessings. Será que é só quando coisas boas te acontecem, daí sim você está recebendo bênçãos, e quando coisas ruins te acontecem, daí você não está recebendo bênçãos? Many bad things happen, then we easily think, oh, like if you're a Christian or a theist, something bad happens, like a tsunami or terrible weather or Zika, maybe the Zika virus. Brazil's being punished. Now everybody's being punished. I think 22 countries. You know, oh, somebody's pissed off. Então, quando alguma coisa ruim acontece, uma tsunami ou uma tempestade horrorosa, que nem a epidemia de Zika agora aqui no Brasil, né, que está se espalhando pelo mundo inteiro, muitas pessoas pensam, o Brasil está sendo punido. Alguém está muito bravo com o Brasil, né? Alguém está muito bravo com o que está acontecendo. If that's all it is, then the blessings are simply manifestation of good karma. And when bad things happen, then God is punishing us or the blessings are not there. But that's completely superficial. What's the point? Então tem uma visão de que quando as coisas boas estão acontecendo é resultado de um bom karma. E quando as coisas ruins estão acontecendo é porque falta bênçãos ou porque a gente está sendo punido. Mas essa é uma visão muito superficial, que não tem sentido. When we're calling again and again 3 times or even 4 times for blessings. Porque a gente pediu 4 vezes para receber bênçãos hoje. Normalmente a gente pede 3, mas hoje a gente pediu 4 vezes. In case Padmasambhava didn't hear us the first 3 times, by the way, just as a reminder. Caso o Guru Rinpoche não tenha escutado 3 vezes só, né, para lembrar. Não, é que a gente cantou Prece das 7 linhas 4 vezes hoje. São 4 iniciações, mas ele está falando da Prece das 7 linhas. 4 empowerments? Tá certo, tá certo. Yeah. Então, né, se ele não tiver... É que a gente tem 4 iniciações, né? Recebe 4 iniciações, né? Então a gente cantou 4 vezes, para ele poder receber a 4ª iniciação. But what are we really doing? What's really happening? For example, here's a perfect case. Calling on Guru Rinpoche and recalling blessings. What are we really doing? What's happening? O que a gente está fazendo? O que está acontecendo de verdade quando a gente está chamando o Guru Rinpoche pedindo as bênçãos? O que está acontecendo? O que a gente está fazendo? Is he like a big blessing doll waiting there? And then ask me 3 times. Are we really activating Guru Rinpoche? And we have to activate it the 3 times. 2 times no good. 3 times or 4 times if you want special bonus. Is Guru Rinpoche doing something after our prayers that he wasn't doing before? Então, quando a gente está pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche a primeira vez, né, então a gente recebe, primeira vez que a gente pede, a primeira iniciação a gente recebe as bênçãos, aí tudo, aquilo flui direitinho, assim. Será que Guru Rinpoche está fazendo alguma coisa com a gente, depois que a gente reza, que ele não estava fazendo antes? If a child really wants a bicycle for Christmas, for a birthday, a bicycle, how many times does the child need to ask the parent? I really want a bicycle. I really want a bicycle. And then at noon, really want a bicycle. Mama, I want a bicycle. Bicycle. Evening, I want a bicycle. After a while, I think the mother was, shut up. Do you think I didn't hear you before? Come on, I heard you already. Então, quando uma criança quer uma bicicletinha de Natal, quantas vezes a criança tem que pedir? Papai, de manhã, queria uma bicicletinha, não esqueça da minha calói.
Mamãe, não esqueça da minha calói. Pessoal, de tarde, de noite, papai, não esqueça da minha calói. Até uma hora que o pai e a mãe falam, cala a boca, já escutei. Você acha que você precisa pedir quantas vezes? Já escutei. And then one day goes by, the child doesn't ask for the bicycle. Now you're not getting a bicycle. E aí, o dia que ela esquece de pedir a bicicleta, aí a mãe fala, não, agora você não vai ganhar a bicicleta. You didn't ask me 3 times. Você não me pediu 3 vezes? That'd be a very tough parent Esse vai ser um pai muito bravão, muito duro. who's suffering from severe amnesia. Que sofre de uma amnésia muito grave. So what are we doing? Então, o que a gente está fazendo? Aren't we simply becoming more inviting ourselves? Isn't a reminder to ourselves. Padmasambhava is aware of every thought. Really. If he's not Padmasambhava, he's not Buddha. He's aware of every thought, or every need, or every need, or every desire, recognizing wholesome desires, unwholesome desires, which one should be fulfilled, which should not. Padmasambhava is already aware, right? Então, será que Padmasambhava não sabe o que se passa na nossa mente? Quais são os nossos pensamentos? Quais são as nossas necessidades? Que desejos nossos são virtuosos? Que desejos não são? Padmasambhava já sabe tudo isso. Então, será que não é uma lembrança para nós mesmos? So, what we're really activating here, because it's not meaningless. You know I'm not ridiculing this. I would never do that. It's meaningful. I do it every day myself. But what we're really activating is our own awareness of blessings. The blessings are flowing all the time. Então, o que a gente está verdadeiramente fazendo é que a gente está ativando a nossa consciência das bênçãos. E é claro que é significativo, ele mesmo faz isso todo dia. Então, o que a gente está fazendo é ativando a nossa consciência das bênçãos que o Guru Rinpoche está enviando o tempo todo, que estão fluindo o tempo todo. So it's more activating our awareness so that we recognize the blessings as they are flowing and don't fail to recognize them, because we simply want nice things to happen and don't want unnice things to happen. Então, o que a gente está fazendo é ativando a nossa consciência de que as bênçãos estão fluindo e não achando que as bênçãos só estão fluindo quando as coisas estão boas e não estão fluindo quando as coisas estão ruins. So the core request for blessings is not hedonic. Então, a essência da prece para receber bênçãos não é hedônica. The core aspiration is that may all circumstances arise, inwardly and outwardly, or outwardly, inwardly, and secretly in the mind. That all circumstances may arise that will be supportive, nurturing, sustaining our own spiritual path. Então, o que nós estamos pedindo é que todas as circunstâncias internas e secretas, né, na nossa mente, que todas as circunstâncias surjam de forma que elas possam apoiar, nutrir o nosso caminho espiritual. So your supplication, the prayer, requesting blessing, is not really other than, not something separate from, bodhicitta. Então, a nossa súplica, o nosso pedido de bênçãos não é nada diferente de bodhicitta. And if that's one's core motivation, not simply I want to have a lot of good luck, and I don't want adversity. That's what dogs and cats want. There's nothing mature, there's no wisdom there. Então, essa não é a essência da nossa súplica. A gente não está pedindo que só coisas boas aconteçam e coisas ruins não aconteçam. Essa não é a nossa motivação. Isso é o que os gatos e os cachorrinhos fazem, não nós. The more we view appearances from, we can say, cognitive wisdom, cognitive intelligence, the wisdom of seeing, through Lojong, for example, that this, although others see it as adversity, I just got sick, or some tragedy, some adversity. Others say, oh, I'm so sorry for you. From your perspective, you being in the center of your mandala, if your primary aspiration is not simply, I want to be fortunate and never misfortunate, but I want all kinds of circumstances to arise so that I can proceed directly, every moment on path to awakening, then you see with greater and greater clarity, your eyes open, and you see the blessings start from the time you wake up in the morning, and the blessings are through the morning and through the afternoon and through the evening, sometimes manifesting as adversity, sometimes as felicity. But it's not just a psychological technique of look on the bright side,
or in American, make lemonade out of lemons. It's not just. If it were, the Buddhas would be useless. After they've taught, they would just be sitting back smoking cigars. You're like, good luck. I already gave you the teaching. Knock yourself out. You know, that's all they'd be doing. They'd be just sitting like an old guy with his cigarettes on his couch. Nothing. But then why become a Buddha if you're going to sit around, smoke a cigarette and do nothing? Who needs Buddhas if they're good for nothing except for giving teaching? We already have the teaching. Thank you. So now the Buddhas will all retire? Right? So the blessings of the Buddha are the blessings of our own Rigpa, and they're flowing constantly. Então, o que a gente faz nas práticas de Lojong, de treinamento da mente, é procurar ver que as bênçãos elas se manifestam tanto sob a forma de adversidades como de felicidades. O que as outras pessoas que não estão treinando esse equilíbrio conativo veriam como coisas positivas, boas e ruins, o praticante que está treinando o equilíbrio conativo, a inteligência conativa, vê que as bênçãos se manifestam continuamente, de manhã, de tarde e de noite, como apoios para o teu caminho. Às vezes se manifestando como coisas felizes, às vezes se manifestando como coisas negativas. E então essas bênçãos estão fluindo continuamente sob essas duas formas. Se isso não fosse assim, para que serviriam os Budas? Os Budas dariam ensinamento para nós, falam assim, boa sorte, agora está aqui dado, como ele falou, eles pegam cigarrinhos, fumam e fica lá, bom, beleza, já dei ensinamento, agora se vira aí, boa sorte, né? Se vira. Então a gente pode só pegar o ensinamento e faria aquilo para tudo dar certo. Mas não é assim que acontece, as bênçãos estão fluindo continuamente. E a gente vai precisar reconhecer que essas duas situações são só manifestações das bênçãos de todos os Budas. So if we listen to the voices of people who've gone very deeply in their own traditions, the great saints, the great mystics in the Krishna tradition, the Jewish, Hindu, Muslim and so forth, the Sufi and so forth, there's a theme that comes up again and again, and Buddhist, a theme that comes up again and again, and that is that they feel always in the presence of the divine. And they're always receiving the blessings of the divine. They're feeling the whole world is an expression of love. They are experiencing from their center in their mandala. They're feeling God's love all the time. Not just on good days, but then the love is not there on bad days. We find this everywhere, in all these traditions. They have different views, so we're not trying to say they're all one, but that's a common theme, is that those who go very deep, they're always dwelling in the divine, and they feel themselves to be a child of the divine. Então, em todas as tradições, os grandes praticantes, os grandes santos de todas as tradições, cristã, budista, muçulmana, eles têm esse ponto em comum. Ele não está dizendo que as tradições são todas iguais, cada um tem um caminho diferente, mas eles têm um mesmo ponto em comum, que eles se sentem o tempo todo recebendo as bênçãos do divino. Eles se sentem o tempo todo recebendo o amor do divino, se sentem como sendo filhos do divino, o tempo todo. Então, eles têm essa questão em comum, eles sempre repousam no amor do divino. And in Vajrayana Buddhism, that's called pure vision. Só acrescentando uma coisinha, eles não acham que nos dias bons eles estão repousando no divino, nos dias ruins eles não estão. Né? Na visão Vajrayana, isso é chamado de visão pura. Where you view your own identity with divine pride, your own body, speech and mind, all as displays of Namanakaya, Sambhogakaya, Dharmakaya. Então, quando no Vajrayana, quando a gente vê nossa própria identidade como a deidade, que é o orgulho divino, e quando a gente vê a visão pura é quando a gente vê o nosso corpo, fala e mente como expressões do Nirmanakaya, do Sambhogakaya, do Dharmakaya. And all appearances manifest to you as Namanakaya. All sounds as Sambhogakaya, the speech of the Buddha. And all mental events as expressions of Dharmakaya. E como todas as aparências, a gente vê que todas as aparências são expressões do Nirmanakaya. Todos os sons são expressões do Sambhogakaya. E todos os fenômenos mentais são expressões do Dharmakaya. To do that, you must realize
It's imperative. Otherwise, again, you're just playing a game. You must realize that all the appearances of karma, good and bad, are empty of inherent nature. Para isso acontecer verdadeiramente, a gente precisa saber que todas as aparências têm a natureza vazia. And then by the power of imagination, fake it till you make it. E pelo poder da imaginação, a gente finge, faz de conta, até que vira verdade. It's literally a decision. It is literally a decision. É literalmente uma decisão. I choose to view this as blessing. Eu escolho ver tudo isso como bênção. And then it is blessing for you. E aí passa a ser uma bênção para você. Maybe not for the person to your right or your left. They're experiencing tremendous adversity. Talvez não para a pessoa que está do teu lado direito, do teu lado esquerdo, que elas podem ver como adversidade. For them, this is the ripening of bad karma. For them, this is the ripening of bad karma. Too bad. Compassion, compassion. Para eles, as adversidades são resultado do mau karma. Então, compaixão, compaixão. Now we're practicing here in the context of Dzogchen. Agora a gente está aqui praticando no contexto do Dzogchen. And so whenever we're calling upon Guru Rinpoche for blessings, what we're really doing is calling for ourselves to melt our ordinary dualistic mind, caught up in attachment and aversion, melt that into Rigpa, and from the perspective of Rigpa, the blessings of Guru Rinpoche are flowing all the time. And now we can say, the appearances, every moment, they're all leading us to Rigpa. From the perspective of Rigpa, all appearances are leading you to awakening. From the perspective of the dualistic mind, they're just spinning you around in samsara. Então, o que a gente está fazendo aqui, no contexto do Dzogchen, quando a gente reza para o Guru Rinpoche, a gente está tentando fazer essa nossa mente dualista melt, fundir, derreter. A gente está tentando fazer essa nossa mente dualista derreter em Rigpa. E aí, a partir de Rigpa, todas as aparências surgem para realmente nos fazer despertar. Então, da perspectiva de Rigpa, sim, todas as aparências estão nos levando à iluminação. Mas da nossa mente dualista, da nossa mente comum, as aparências estão só nos perpetuando no samsara. So bear in mind this almost inconceivable statement that's everywhere present in Dzogchen. And that is from the perspective of Rigpa. You view the deepest hell realms, the most awful misery, and the pure realms, the whole spectrum, and you see it from your perspective, not from anybody else's. From your perspective, all of equal purity, all arising as blessings. Blessings. Então, é quase inconcebível para nós, para a mente comum, né? Que nessa perspectiva do Dzogchen, quando a gente repousa em Rigpa, a gente vê todas as aparências do reino dos infernos, desde o reino dos infernos até o reino dos deuses, como tendo um só sabor, tudo como sendo bênçãos. So, to take a specific example, very intense example. Então ele vai dar um exemplo específico bem intenso. Intenso. That my Lama Gyatro Rinpoche told me, he knew it to be true. So I think it's not a fable. Então o exemplo que Gyatro Rinpoche deu para ele, que ele falou que foi de verdadeiro, assim, que não é. It took place during the Cultural Revolution in Tibet, where the communists were seeking out lamas to torture them and kill them. Então aconteceu durante a Revolução Cultural no Tibete, em que os chineses estavam procurando os lamas para torturá-los e matá-los. To break the spirit of the Tibetan people. Para quebrar com a alma do povo tibetano. And to persuade them to give up what they considered a superstition of Buddhism. Para obrigá-los a abrir mão da superstição. And convert to the one true path, and that's materialism. E convertê-los a um único caminho, que era o caminho materialista. So they captured one very highly realized Lama. Então eles capturaram um lama muito, muito realizado. And they decided to make an example of him, so that not only he, but everybody who admired him, they would all lose their faith. They would see that Buddhism is just superstition. So they made an example of him. Então eles queriam fazer desse caso um exemplo, assim. Eles queriam mostrar para todos as pessoas que tinham, não só para o próprio lama, mas para todas as pessoas que tinham fé nesse lama, que o budismo era uma superstição. And so what they did was they nailed him to a wall. Not like on a cross, like Jesus, but it was still the same. They literally nailed him to a wall, so he was like a fly. Então o que eles fizeram foi que eles pregaram esse lama na parede, que nem não numa cruz que nem fizeram com Cristo, mas numa parede.
pregaram as mãos dele numa parede como se fosse uma And they said, uma we'll let you down, we'll heal your wounds if you simply renounce the Buddha. Say the Buddha is just, renounce the Buddha. Renounce the Buddha, we'll take you down right now. Then no problem, we'll heal you, you'll be okay. E eles falaram para esse mestre que eles deixariam o mestre embora, e o lama embora, e iam cuidar das feridas dele se ele renunciasse o Buda. And so this Lama had many disciples, and some of them saw what was happening. Their Lama had been crucified, and they were extremely distraught, so absolutely miserable. And they came to the Lama and they pleaded with him, Lama, please just say the words. They want to hear the words. We know you don't mean it. You don't mean it. Just say that they'll cut you down, we'll take care of you, but please just say the words, because we can't bear it, seeing you like this. Então que os alunos... Ai, caramba, só um minutinho. Então que os alunos deles pediram, eles não aguentavam ver o lama pregado na parede. Então eles falavam assim, Lama, por favor, só fala essas palavras. A gente sabe que é mentira, a gente sabe que não é verdade, mas só fala, tudo que eles querem são essas palavras. Então só fale essas palavras, porque a gente não aguenta isso, a gente cuida de você, só fala essas palavras. And the Lama looked at them, I'll try to emulate the expression as Gyatso did, looked at them with just such kindness and totally relaxed, like cheerful, and said, how can I give up the Buddha? I am a Buddha. Então ele olhando bem calmamente, não como eu assim, mas bem calmamente, sorrindo para os alunos, bem tranquilamente, ele falou assim, como é que eu posso abrir mão do Buda? Eu sou Buda. And he died. E ele morreu. Now one of Gyatso Rinpoche's own lamas, his personal lama, was also very deep realization, he had clairvoyance, he could see much of the future. Então, um dos mestres de Gyatso Rinpoche, que também era muito realizado, que tinha clarividência, podia ver o futuro. And in Tibet, Gyatso Rinpoche had been identified at a very young age as a tuku. He was a monk. He was spending his time in retreat, receiving teaching. It was all Dharma, just retreat and teaching, retreat, teaching. Gyatso Rinpoche, right? Gyatso Rinpoche, yeah, my lama. Então, Gyatso Rinpoche, quando ele era criancinha, ele foi rapidamente reconhecido como um tuco, né? Então ele já recebeu ensinamentos o tempo todo, fez retiros, retiros desde muito pequenininho. And then one day his lama called him in and said, "Okay, Rinpoche, I'm going to tell you about your future now." E aí um dia esse mestre dele chamou, isso no Tibete, né? Chamou Gyatso Rinpoche e falou assim, olha, agora Gyatso Rinpoche, eu vou falar para você como vai ser o teu futuro. And the lama said, well, things are going to turn very dark here in Tibet, like hell realm, terrible. And so you should get out soon, before it gets really awful. You should leave. Então esse lama chamou Gyatso Rinpoche e falou assim, olha, a coisa aqui vai ficar muito difícil, muito negra aqui. A coisa vai virar um inferno nesse lugar. Então eu queria que você fosse embora antes disso acontecer. And when you go, you'll eventually go to the west. E aí quando você sair daqui, você ao final vai para o ocidente. And you'll meet a woman there who will be of great service to you. She'll be a great companion, help you greatly in your service to Dharma. E você vai encontrar uma mulher que vai ser uma grande companheira para você, que vai te ajudar muito no seu trabalho no Dharma. And so you'll have a very close relationship with her. E você vai ter uma relação muito próxima com ela. But if you're a monk, that's not so appropriate. Mas como você é um monge, isso não vai ser muito apropriado. So right now I want you to give back your monastic precepts. Então agora mesmo eu quero que você devolva os seus preceitos monásticos. And then you'll go to the west, have that relationship, you'll be of much benefit. E aí você vai para o ocidente, vai ter essa relação e isso vai ser muito mais benéfico. All of that happened. Tudo isso aconteceu. That woman is one of my oldest Dharma friends. E essa mulher é uma das grandes amigas dele do Dharma, And antigas. for more than 40 years, she's been serving Gyatso Rinpoche as interpreter and so forth. Very faithful disciple. Ela tem servido Gyatso Rinpoche como tradutora, como intérprete, como uma discípula muito próxima de Gyatso Rinpoche. So everything he said, go ahead. Por mais de 40 anos. Yeah. Everything he said turned out to be true. Então tudo que esse lama disse acabou se tornando verdade. But back in Tibet, when Gyatso Rinpoche heard this, he said, well, Lama, if things are going to turn out so terribly here, you'll leave too, yes? Aí, mas naquele momento, né, Gyatso Rinpoche, quando ele ouviu isso do lama, ele falou, bom, lama, mas se a coisa vai ficar tão difícil aqui, você também vai comigo, né?
And the Lama said, no, E o lama falou, não. there's some karma that needs to ripen. Aqui tem um karma que precisa florescer. He stayed. E ele ficou. He was caught. Ele foi preso. And he was tortured to death. E ele foi torturado também. So tears come. Like we think, oh, poor Lama. Então, a gente olha, né? Quando a gente pensa, ai, pobre lama, né? He had legs. He could have walked out. Ele tinha pernas, ele podia ter ido embora. From outside, it looked like terrible, terrible adversity. Então, de fora, parece uma adversidade horrível. From inside, Mas de dentro, that's his business. era o trabalho dele. Could be blessing. Era uma bênção. Shantideva says in his Guide to the Bodhisattva Way of Life, Shantideva, no guia do modo de vida do Bodhisattva, disse: it's better to have a bad connection with a bodhisattva than no connection at all. é melhor ter uma conexão ruim com o Bodhisattva do que nenhuma conexão. If, with evil intention, you torture a bodhisattva to death, the karma from that's terrible. Se com uma motivação ruim você tortura um Bodhisattva, o karma disso é terrível. Probably lead to a hell realm. Provavelmente vai conduzir você para o reino dos infernos. But the karma that propelled you there, after time, gets exhausted, finished. Mas o karma que impulsionou você para lá, em algum momento vai se exaurir, vai acabar. But your karmic connection with the bodhisattva is still there. Mas a sua conexão kármica com o Bodhisattva ainda está ali. And the bodhisattva's prayer is whoever has connection with me, or have some type of engagement, whether you kill me or whether you give me a great gift, whoever has some karmic connection with me, may Ai, tá difícil hoje. may that manifest to your benefit. May I lead you to enlightenment. Então, o voto do Bodhisattva é de que qualquer que seja a conexão que qualquer ser estabelecer comigo, seja ele me matando ou ele me oferecendo serviço, se oferecendo para mim, como para me servir, qualquer que seja a conexão, que eu possa conduzir esse ser até a iluminação. So those deluded, really tragic Chinese soldiers, following orders, tortured him to death. From that terrible karma, down. Então, esses soldados chineses, seguindo as ordens que eles receberam, eles torturaram, fizeram coisas horríveis e torturaram esses mestres, esses bodhisattvas. Eles provavelmente dali eles foram para os infernos. But now they have a karmic connection with a great Mahasiddha who is praying, when your karma is exhausted, may I draw you to the path of enlightenment. Mas essa conexão kármica com esse lama era tal que o lama rezava para quando aquele karma desse soldado se exaurisse e terminasse, que essa conexão pudesse levá-los até a iluminação. If they're killing people anyway, they're going to go to hell anyway. Se eles The tivessem Lama didn't make them go to hell, right? But because he had that connection, now something good comes out of that. And that is now they have this connection, and this Lama's prayers, like a fisherman, I will reel you in. Yeah. Então, eles iriam de qualquer forma, cometendo ações tão negativas, seja com o lama, seja com qualquer outra pessoa, eles iriam de qualquer forma para o reino inferior. Não foi o lama que fez isso acontecer, né? Mas pelo voto desses lamas, eles poderiam como que pescar essas pessoas do samsara, como pescar essas pessoas do samsara e conduzir daí a iluminação. So it's clear, yeah? Então, From last Darcy, night? tá claro ou não? Claro. Very good. When the interpreter cries more than the Lama, it's really terrible, bad karma. Quando o intérprete chora mais do que o mestre, é difícil o negócio ficar ruim. Sorry. I accept your apology. Ele aceita as minhas desculpas. Oh, Lasso, let's move on a little bit. Então vamos lá, Collapse vamos andar the pouquinho. false cave. Então, colapsando a falsa caverna. So we continue with Jujum Lingpa's Terceira teachings. parte, né? This is the third part, yes? Terceira parte. So now he's coming to the essence. This is the culmination of his interpretation, his experience of those pith instructions from the Hong Hong chant. Então, agora a gente está indo para a parte final
da interpretação que ele fez, da prática, da experiência que ele teve daquela prece rum de Dor Jethro. If you have understanding, experience and realization of the manner in which samsara and nirvana are not other than your own mind, this is a profound and potent point. Se você tiver a compreensão, a experiência e a realização do modo pelo qual samsara e nirvana nada mais são que sua própria mente, esse é um ponto profundo e potente. So that's the classic sequence. First you're listening to teachings, you reflect upon the teachings, you read, and understanding comes. Então essa é o caminho clássico, a sequência clássica. Primeiro você ouve os ensinamentos, você lê, você reflete sobre aquilo, aí surge uma compreensão. And then you immerse yourself in practice and experiences start to arise. E aí você mergulha na prática e as experiências começam a surgir. And as the experience deepens, then you're not only having these experiences that come and go, but you're starting to know something, E aí to gain você... realization of something, which is not simply an experience, it's knowing something. E aí, se você segue na prática, as experiências passam não a surgir de vez em quando, assim, mas elas se sustentam e você realmente passa a saber alguma coisa. Você tem a realização, a compreensão daquilo. Remember he said earlier something like, through investigation and analysis, understanding comes. Through meditation, experiences come. Through resting, realization comes. Então lembra que sobre a investigação viria a compreensão. Se você praticasse, viria a experiência. E se você repousasse naquela compreensão, aí viria a realização. And nowadays, when Buddhism is, how do you say, treated with reductionism, which happens a lot, the commercialization and so forth, commodification of Dharma, you know, to like mindfulness meditation, which is not bad, but it's very, very often completely reductionistic. Then they just go to the end and say, all you need to do is just rest. So forget investigation and meditation. Just, be here now, be not judgmental. E agora com esse tratamento que o budismo tem recebido de uma forma super reducionista, comercial, comoditizando os lamas. Então, o que está acontecendo é que você está indo direto para o ponto final, né? Você está pulando as etapas de investigação, de compreensão, e está indo lá para o final, onde é só repousar. Aí você repousa no momento presente sem julgamento, e parece que você chegou em um lugar. You're resting because you've already gained realization. Porque, and you're resting in that realization, that's where you're fusing shamatha with vipassana, and you're just now deepening in the realization that's arisen. If there's no realization, you're resting in delusion. Então, nesse caminho aqui, a gente está repousando porque a gente já atingiu a realização. Então, a gente repousa sobre a realização, unindo shamatha e vipassana. Mas, se você se repousa sem realização, você está repousando na delusão. And now he's saying, once that realization is arisen, now let it deepen. And how you deepen is not by investigating, just doing, but not doing. And just resting in rikpa and letting that realization become clearer and clearer, very much like in a lucid dream, where you're lucid, but then you become more and more clearly, thoroughly, totally lucid. Então, o que ele está dizendo aqui é que quando você atinge a realização, você precisa repousar nela. Não fazer coisas, não fazer, mas não fazer, para que essa realização ela se aprofunde. É como num sonho lúcido, em que você fica lúcido, mas aí se você permanecer ali, com o tempo aquilo vai ficando cada vez mais claro, cada vez mais claramente sonho, né? Cada vez mais lucidez ali. So he says here, all right, so you've realized all of samsara and nirvana are not other than your mind. Nevertheless, although you've gained that realization, don't now stop, but release your mind, rest your mind, right there in that realization, in its own essential nature, which is rikpa, loose and free. And then from that, examine closely again, investigate all of it. That is this mind, this essential nature, its periphery, its center, its beginning and end. In other words, become thoroughly familiar, thoroughly comprehend the space and the awareness of rikpa. Então, o que ele está dizendo aqui, quando você ganhar essa realização de que o samsara e o nirvana não são nada mais do que a sua própria mente, você repousa ali.
e libera sua mente ali, na sua própria natureza essencial, que é solta e livre. E investigue tudo sobre ela, cuidadosamente, completamente. Sua periferia, seu centro, seu início e seu fim. By doing so, if it, that is this awareness, the space of awareness, the non-duality of awareness and space, of Dharmakaya and Dharmadhatu, if it can't be established as anything, cannot be objectified as anything, and if you carefully analyze and investigate how big and spatially pervasive it is, this space of awareness, you will see all the three realms of the physical world and its inhabitants as a totality within the all-pervasive expanse of space. And that all-pervasive expanse of space is Dharmadhatu, of course, non-dual from Dharmakaya. Então, fazendo isso, se não for possível estabelecê-la, ou seja, essa união de Dharmadhatu e Dharmakaya como alguma coisa, e se você analisar e investigar cuidadosamente como ela é grande, espacialmente pervasiva, verá todos os três reinos do mundo físico e seus habitantes sencientes como uma totalidade, dentro da expansão que tudo permeia do espaço. Aqui, nesse caso, como uma união inseparável de Dharmadhatu e Dharmakaya. So if you do not know that and determine it means totally get it, ascertain that all kinds of realms of samsara are delusive experiences and are not even remotely established as truly existent. They're not really there from their own side. Se você não souber disso e não determinar, quer dizer, ter certeza, compreender completamente, comprove que todos os tipos de reinos do samsara são experiências delusivas e nem remotamente se estabelecem como verdadeiramente existentes. Elas não estão ali por si mesmas, inerentemente. So this is very strongly analogous to being in a dream and being somewhat lucid. That is, if you ask within the dream, do you know this is a dream? Your answer is, yes, I know that. But you know it thoroughly. Então, isso é uma analogia muito forte como quando você está num sonho lúcido, alguém te pergunta se você está sonhando, você fala assim, eu estou sonhando. E aí você vai ficando completamente lúcido. So our last retreat here was dream yoga, wasn't it? Yeah. So once you become lucid, then you have that whole phase of training in transformation and emanation, where you're really examining, carefully investigating the nature of the dream until you know thoroughly that is 100% empty of inherent nature, everything in it, and you know with 100% all of this is simply a display of your own mind. Então, o retiro passado que a gente teve aqui com ele foi o retiro de yoga dos sonhos, né? E ali a gente viu que depois que você se torna lúcido no sonho, você tem todo um caminho para investigar muito detalhadamente tudo que você está percebendo ali. Então, tem o caminho, tem as práticas de emanação e transformação, que você vai investigando a experiência do sonho ali, até que você tenha 100% de certeza que tudo que tem ali é sonho e não é nada mais do que expressões da sua própria mente. So it's a very strong analogy. Então, uma analogia muito forte. And that is, once you have authentically realized or identified, self-identified, rikpa, then that's an authentic realization. Então, quando você uma analogia muito forte. Quando você realiza que você está repousando na consciência que se autoilumina, que é rikpa, então você tem uma realização ali. And you may realize that all these appearances now, forget about karma. You're not viewing it from dualistic mind, you're viewing it from rikpa. From that perspective, all these appearances, good and bad, are all equally pure displays of your own pristine awareness. Você realiza também que todas as manifestações, todas as aparências, karma, você não vê como karma, você vê todas as aparências, tudo que surge, que seja bom ou ruim, como expressões criativas da própria de rikpa, propriamente. But sometimes, since you're not yet fully awake, sometimes the old tendency of reification can still set in when something really awful happens. Like the genocide in Tibet, that was pretty awful, right? Many awful things happen. And so then
the old tendencies, even though you've realized, it's almost like you fade out a bit. And the old tendency of contraction, the grasping, comes in again. And so then you say, no, you have to now check it out thoroughly to see that 100% evenly, all empty, all pure displays of Dharmakaya from your perspective. Knowing perfectly well that the people in your neighborhood, this isn't Dharmakaya at all. This is negative karma ripening. This is positive karma. This is terrible. This is miserable. This is joyful. That's true. Your view does not negate their view. So that's it. You say, oh, I don't have to feel compassion for you. After all, this is all Dharmakaya. No, you see both. Então, nesse momento que você já ganhou a realização de Rigpa e de que as aparências são manifestações de Rigpa, ainda assim, quando alguma coisa muito ruim, muito terrível acontecer, os padrões antigos de fixação ainda podem surgir de novo e você reifica aquilo. É como se você caísse de novo para trás um pouco na delusão, né? Quando coisas muito ruins acontecem, como aconteceu no genocídio no Tibete, onde muitas coisas horríveis aconteceram de verdade. Então, é por isso que nesse ponto a gente precisaria investigar cuidadosamente, até ter 100% de certeza de que 100% das aparências não são nada mais do que a manifestação de Dharmakaya. Agora, essa é a perspectiva que vai ser a nossa perspectiva. A gente tem que entender que para o vizinho, aquilo não é verdade. Aquilo é horrível, aquilo é resultado de karma negativo, e aquilo é horroroso mesmo. E está acontecendo de verdade. Então, a nossa visão não nega a visão do outro, que está imerso na delusão. A gente vê as duas coisas. So, to thoroughly fathom this point of the utter absence of true existence or inherent nature of any phenomenon, then to start investigating this, what I've called ontological relativity, that nothing exists from its own side, everything arises relative to the awareness of it. But out there, independent of awareness, there's nothing whatsoever. Então, para a gente determinar completamente a natureza vazia das aparências, a gente precisa incluir esse elemento que o Wallace chama de relatividade ontológica, de que nada surge por si mesmo, tudo surge na relação, na dependência da nossa própria consciência. With respect to a single fluid, but now multiple spectators. With respect to a single fluid, hell beings see it as lava, pretas see it as pus and blood, animals see it as drink, humans see it as water, devas see it as ambrosia, and so on. Então, agora ele vai falar aqui sobre como se tivessem várias pessoas experimentando uma mesma coisa. Então, com respeito ao mesmo fluido, os seres dos infernos o veem como lava. Os pretas o veem como pus e sangue. Os animais os veem como algo para beber. Os humanos o veem como água. Os devas o veem como ambrosia, e assim por diante. For each of these beings within different realms, it arises as their perception and experience, relative to their own awareness, but bears no true existence of its own. Então, para cada um desses seres, desses reinos, ele surge esse fluido surge como a sua própria percepção e experiência, como manifestação da sua própria consciência, mas não tem existência verdadeira própria. Now, if you're living in the West and you read this and you're reading it with faith, you say, okay, so for the hell being it's lava and so forth, but they're all a single fluid. So what's their independent of the hell being, the preta? What's their really? H2O. Então, se a gente está no Oeste, né, no Ocidente, a gente lê um texto assim como com fé e tudo esse trecho aqui, a gente pensa assim, bom, tá bom, para os infernos é lava, assim por diante, mas o que está realmente ali é H2O. You're wrong. A gente está errado também. H2O is how that fluid arises to the mind of a physicist. H2O é o que surge na mente de um físico. And it's true. E é We're verdade. not refuting physics. Without? We're not refuting physics. E é verdade, a gente não está refutando a física. Is water, from the perspective of physics, is water composed of H2O? Na perspectiva do físico, a água é composta de H2O. Is that what's there when nobody's looking at it?
é aquilo que está lá quando ninguém está olhando. Sure. Aham. The ocean doesn't disappear when everybody closes their eyes. Claro que o oceano ele não desaparece quando todo mundo fecha o olho. All the fish would have to close their eyes too. Os peixes teriam que fechar os olhos também. And then suddenly imagine the ocean full of fish with their eyes closed, everybody on the shore closing their eyes, and all those poor fish flopping around on the dirt. Imagina todo mundo na praia de olho fechado, os peixinhos de olho fechado, o oceano some e os peixinhos ficam tudo lá, coitadinhos, morrendo ali no fundo do mar. Until one Não. little fish calls out, "Please open your eyes." E o peixinho fica pedindo, ai, por favor, abre os olhos, abre os olhos. No. Não é isso que acontece. H2O is there when you're not looking at it. H2O, H2O is there when you're not looking at it. o H2O tá ali quando você não está olhando. Milk goes rotten if you leave it out. You know, it gets boiled, it turns sour when you're not looking at it. O leite azeda quando você não está olhando pro leite. You don't have to Desaparece. look at it and get sour. You can close your eyes, it still gets sour. Você não precisa ficar olhando para ele azedar. Ele vai azedar de qualquer jeito. Does H2O or milk exist when you're not looking at it? O H2O e o leite existem quando você não está olhando para ele. Sure. Claro. Does milk or H2O exist independently of the conceptual designation? Milk Agora, or H2O? H2O e leite existem independente da nossa da conceitualização de H2O? No. Não. Once Yangtan Rinpoche was giving an empowerment right near my home in a little town called Ojai, right near Ojai. Santa Barbara. Quando o Yantan Rinpoche estava dando uma iniciação em Ojai, na Califórnia, Good friend of mine was the ritual master, like you, like Claudia. Cláudia. She was doing that, Uhum. and so it's a small group of people, but he's a master, truly is. And so and she told me, she saw it herself. I know her for many years. So he had his ritual pot with a saffron water, and so he'd pour it. People would take it during the empowerment, you know. And then at some point, then it was out. It was finished, empty. And so my friend said, "Oh, Rinpoche, I'll go fill it up." And he said, "Oh, never mind." He just, and then he continued pouring for the rest of the empowerment. Então, uma amiga dele era o mestre de ritual. Ela fazia o papel que a Cláudia fez na nossa iniciação, de trazer as coisas para o mestre. Então, em algum momento da iniciação, ela trouxe essa mulher trouxe uma bomba, não sei, um recipiente onde tinha água de açafrão. E eles estavam dando água de açafrão para as pessoas. Eram poucas pessoas, assim. Ele estava distribuindo água de açafrão para as pessoas beberem, né? Que nem a gente fez. E teve uma hora que a água de açafrão acabou. Aí ela falou assim, Rinpoche, peraí, eu vou pegar mais água de açafrão. Não, peraí, vem cá. E continuou dando água de açafrão para as pessoas. Yeah. Jesus multiplying loaves. For a whole bunch of people, he had a small bundle of loaves. But they just kept on going, and there was enough for everybody, and the leftovers. If you truly realize the emptiness of inherent nature, then reality is much more fluid. Então, Jesus Cristo, ele fez a multiplicação dos pães, né? Ele distribuiu pão para todo mundo, uma multidão, e ainda sobrou um pouquinho. Então, se você realmente realiza a Rigpa, realiza a vacuidade, então a realidade ela fica muito mais fluida, Waking reality for you is as fluid as a dream is for you if you're thoroughly lucid. A realidade de quando a gente está acordado fica tão fluida quanto o sonho quando você está lúcido. And if you wish to invite other people into your mandala, they may, to some extent, witness what you witness. E se você convidar alguém para entrar nessa sua mandala, pode ser que essa pessoa consiga testemunhar um pouco dessa fluidez também. And that's when sidis are displayed. E aí que os sidis são manifestados. But the enlightened ones are not omnipotent. They're not the enlightened ones, whether it's Jesus. I won't speak of Jesus, that's their business. Right. But the Buddha, Yangtan Rinpoche, Padmasambhava, they're not omnipotent. Mas esses mestres, ele não vai falar de Jesus Cristo, mas o Buda, Yantan Rinpoche, eles não são onipotentes. Buddha Shakyamuni himself said, "I cannot purify your karma."
O próprio Buda Sakyamuni disse, eu não sou capaz de purificar o seu karma. The Buddhas didn't create your karma. The Buddhas cannot destroy your karma. O Buda não criou o nosso karma, o Buda não pode destruir o nosso karma. Otherwise, they'd come in like a master doctor into the hospital of samsara and just said, oh, everybody, oh, you want to be free? Oh, sure. And samsara would vanish. But that's not how it happens. Se não fosse assim, Buda chegaria para nós assim, como um médico que chega no hospital, né? Chegaria no hospital do Sansara e perguntaria: vocês querem se libertar? Então, e o Sansara desapareceria simplesmente. Yeah. So we continue. Então a gente continua. Now he's referring now to the hell realms, so that we see. Well, are the hell realms real? Então, we tend to reify our world as real. Well, how about those hell realms? They sound terrible. Então agora ele vai falar do reino dos infernos, né? A gente costuma reificar o nosso mundo. Imagina os seres dos infernos, como deve ser terrível ali. It says, now sentient beings seem to perish due to little things, such as weapons. Yet the heat and cold of the hells and the hunger and thirst of the pretas do not kill those beings. That is, you can remain a preta a very long time, in a hellbound for a long, long time, suffering intense heat and cold, and you don't die. How come? Também os seres sencientes parecem morrer devido a coisas pequenas como armas. Porém, o frio e o calor dos infernos e a fome e a sede dos pretas não matam esses seres. Então, os pretas e os seres dos infernos, eles ficam nesses reinos por um tempão. E eles sofrem um monte e eles não morrem. Como é que pode ser isso? This fact reveals the fallacy of their true existence, that it's not real heat that would kill you in an instant. It's not real cold. It's not real starvation that would kill you so quickly. This fact reveals the fallacy of their true existence, of the hell realms, preta realms, as they are nothing more than delusive appearances and experiences. Esse fato revela a falácia de sua existência verdadeira, uma vez que o frio e o calor, eles não matam de verdade o ser dos infernos. A fome não mata de verdade o ser do reino do preta. Então, esse fato revela a falácia de sua existência verdadeira, uma vez que eles não são nada mais que meras aparências e experiências delusivas. So he gives an example of the one of the hot hells, where the ground itself is burning. He says, if you examine the causes and conditions, such as a blacksmith who forges the burning iron ground and buildings and creates the flames and firewood of hell, if you said, who did it? How do they hire? Who do they hire? What was his wages? Is it contractual relationship? Mm-hmm. Did he work by the hour? Where did he get the metal from? Mm-hmm. They have a kind of like a mine in hell where they're getting them, and then a forest in the hell realm, so they cut down the tree. Really, you know? Então agora ele vai pegar um exemplo dos infernos quentes, né? Onde o piso, as pedras do chão queimam, assim. Então, se você examinar as causas e condições, tais como um ferreiro que forja a base de ferro incandescente e as construções e cria as chamas e o combustível do inferno, você precisa reconhecer que essas são apenas aparências delusivas, que não possuem existência verdadeira. Ou seja, será que eles contratam aquelas pessoas que ficam torturando os seres dos infernos? E de onde que esses torturadores pegam metal? Tem uma mina ali de ferro, onde esses torturadores vão lá pegar o metal, ou então tem uma floresta onde eles vão lá cortar os pedaços de madeira para enfiar com estaca nesses seres dos infernos? If you examine the causes and conditions, then you must recognize that these are merely delusive appearances having no true existence. In other words, these are no more real than a nightmare, like a collective nightmare. But they're not really there, and nobody's doing it to you. Então, se você examinar as causas e condições, você vai reconhecer que essas aparências são delusivas, que não têm existência verdadeira. São como um pesadelo. Não tem ninguém lá fazendo aquilo para você. Moreover, where is the ripening of the sins and karma of the masters and workers in hell? These beings who are torturing other people in hell realm. What kind of karma are they getting? Are they then born in a hell because of the karma they created in the hell? And the answer is no, they're not sentient beings. They're not anybody. Any more than in a dream, other people somebody throws a rock at you in a dream. There's nobody there. There's no karma from their side because there's nobody there at all.
Além do mais, onde se encontra o amadurecimento das maldades e o karma dos mestres e trabalhadores no inferno? Então, esse pessoal que fica no inferno torturando as pessoas, será que eles vão renascer nos infernos porque eles acumularam karma de torturar as pessoas no inferno? Claro que não, eles não são seres de verdade, sencientes. Da mesma forma que no nosso sonho, se uma pessoa tira uma faca na gente, eles não vão acumular karma com isso. Eles não têm existência intrínseca ali. Moreover, so if there is no ripening of karma for them, and there isn't, why should anyone else have to experience it? And nobody else does. Se não há amadurecimento do karma para eles, e a resposta é não há mesmo, por que outros precisariam passar por essa experiência? E eles passam. So if you examine these points, you will ascertain that from their own side, all these appearances, all the activities that are taking place in the hell realm, how they impinge upon you. From their own side, they are like appearances of a dream, apart from their mere duration. So dreams tend to last for a matter of minutes, hell realms considerably longer. Então, se você examinar esses pontos, você determinará por si mesmo que não tem ninguém fazendo nada para você. Não tem ninguém causando nenhum sofrimento verdadeiramente para você. Eles são como aparências de um sonho, independentemente da sua mera duração. Ou seja, um sonho aparentemente dura muito pouco, minutos, e os infernos parecem durar muito tempo. Olá, so on that cheerful note, let's take a break and come back in 20 minutes. Então, assim, nesse ponto aqui a gente encerra e a gente volta em 20 minutos. 5 minutes till 11. 5 minutes till 5 11. para as 11, a gente volta.
So, when you become lucid in a dream, there are various types of barche, or obstacles, that can prevent you from deeply exploring and thoroughly fathoming the nature of dream reality. Quando a gente fica lúcido no sonho, pode acontecer de alguns barches, obstáculos, nos impedirem de realizar mais profundamente o sonho como sonho. The first, and very common, many of you have, I'm sure, have experienced it, is you're in a non-lucid dream, and then suddenly you become lucid, and you get so excited, like, whoa, I'm lucid, and then you wake up. Então, uma coisa And muito then you comum. can't explore the lucid dream because, oh, I was lucid for 3 seconds, and I got it so excited. Wake up. That's one problem. That's a barche. Então, uma coisa que é bem comum, que pode ter acontecido para muitos de nós aqui, é que a gente está no meio de um sonho não lúcido, né? Daí daqui a pouco a gente se dá conta, assim, tô sonhando! E daí a gente fica tão feliz que a gente acorda. Aí a gente ficou lúcido durante 3 segundos e caiu, putz, acordei, que pena. Então esse é um barche. So a second barche is you get into the dream, but then you get so caught up in it. You're lucid, but then you get so caught up in the drama that you're carried away back into non-lucidity. Um outro barche que pode acontecer é a gente estar lúcido, né? Mas daí a gente se envolve tanto com o sonho que a gente é carregado de novo para o sonho. Like that young foolish prince I told you about long, long ago. Então, como a história do príncipe tolo que ele contou pra gente há muito tempo atrás. You remember? Lembram? You saw the magical show and became totally swept away by Lembra it? que o príncipe vai assistir o show do ilusionista e ficou tão encantado que ele perdeu a memória. And lost his awareness of recognizing the illusion as illusion. E perdeu a consciência de reconhecer a ilusão como ilusão. And was swept up in his own little samsara. Ele foi varrido pelo próprio samsara. Forgot who he was. Esqueceu quem ele era. That's exactly what happens. When you're in a lucid dream and you lose your lucidity, exactly what happens. Exatamente a mesma coisa que acontece quando a gente está no sonho lúcido, a gente perde a lucidez. Exatamente a mesma coisa. And the third barche is you're in the midst of the lucid dream, and then your awareness just starts becoming diffuse, not clear. You start, like that, and then the dream vanishes, and you just fall right into dreamless sleep. E aí outro barche que pode acontecer, a gente está lúcido, mas aí a consciência começa a ficar difusa. Aí o sonho desaparece e a gente cai no sono no sono sem sonhos, não lúcido. So to dispel these 3 types of barche, first of all, you'd want to cultivate such a sense of ease in body and mind that when you first become lucid, then you just relax. Oh yeah, it's a dream, without getting all excited and waking up. Então, para eliminar esses barches, primeiro a gente precisa cultivar uma sensação de relaxamento, de ficar solto, relaxado. Assim, quando a gente ficar lúcido, a gente fala assim, ah, beleza, estou sonhando. Mas fica ali. And then secondly, you'd want to develop a real presence of mind, a continuity of awareness, so that you can sustain the dream, but also sustain your awareness that it's a dream. For that you need real continuity. Daí a gente precisa também cultivar uma estabilidade, para a gente poder ter uma continuidade. A gente reconhece aquilo como sonho e continua reconhecendo como sonho. And thirdly, throughout the whole course of the dream, you'd want to maintain the clarity of your awareness. So once again, the dream itself is high definition, and your awareness that it is a dream is also crystal clear. A gente também precisaria cultivar uma clareza da mente, uma vivacidade, porque aí a gente vai continuar sonhando, o sonho vai estar bem claro, tipo em HD para nós, e a nossa consciência de que a gente está sonhando também vai continuar clara. So do those 3 qualities sound familiar? Essas 3 qualidades parecem familiar para vocês? And they are called? And they are called? E elas se chamam? Quê? Shamatha. Shamatha. Relaxed, stable, clear. Relaxado, estável e claro. So you really want those qualities of attention if you're going to sustain the clarity of a lucid dream. You'll want those same qualities if you're going to sustain insight into emptiness. You need the same 3 qualities if you're going to sustain welling in Rigpa. Então essas 3 qualidades que a gente quer desenvolver para sustentar a lucidez no sonho, são as mesmas qualidades que a gente precisa desenvolver para sustentar o repousar na vacuidade. E as mesmas qualidades que a gente precisa desenvolver para repousar em Rigpa. As well as
the cultivation of loving kindness, bodhicitta, practicing your sadhanas, you always need those three qualities. Otherwise, you lose it. E também a gente precisa dessas 3 qualidades para cultivar bondade amorosa, para cultivar bodhicitta, para fazer a nossa sadhana. Caso contrário, a gente perde isso. But now there are many different methods of shamatha. Agora, existem muitos métodos diferentes de shamatha. And there's really only one criterion to use in terms of choosing the method of shamatha that you follow. E existe só um critério que a gente precisa usar para escolher qual método de shamatha é mais adequado para nós. Method or methods. You don't have to stick with just one, but you do need to choose because there are many methods. Então, existem vários métodos. Você não precisa ficar com um só, porque existem realmente várias opções. And so I'll give the analogy I've given many times before. If you come to a locked door, Então, ele vai dar a analogia que ele já falou várias vezes para nós. and you have a golden key, a silver key, and a brass key, Você tem uma porta fechada, daí você tem uma chave de ouro, uma chave de prata, uma chave de bronze. which key should you use? Qual chave você deve usar? The The one key that opens the door. A chave que abre a porta. And so whether the shamatha method you think is Theravada, or brass, or Se você- Mahayana, or silver, or Vajrayana, gold, follow the method that helps in terms of bringing forth relaxation, stability, and clarity. Então, independente de você achar que esse método de shamatha é Theravada, bronze. Não, esse método de shamatha é Mahayana, é de prata. Não, agora esse aqui é Vajrayana, de ouro. Não interessa. Use o método que você sente que tem mais, que está realmente produzindo relaxamento, estabilidade e vivacidade. So having a mind that is uptight, that's scattered, that's dull, that's an affliction. Ter uma mente que está tensa, que está agitada, ou que está sonolenta, é uma mente com aflições. So take the medicine that works. It's that simple. Então toma um remédio que funciona. É simples assim. So we have 240 people here. So 240 individual meditations. Let's now focus on shamatha, but you choose your method. Então agora a gente tem 240 pessoas aqui, 240 tipos de práticas de meditação. Então vocês podem escolher a prática que vocês quiserem. And the session will be silent. E a sessão vai ser em silêncio.
So let's continue with the text. Então vamos seguir no texto. Ascertain that all sentient beings, subject to their own dualistic grasping, involving I and my, subject and object, are under the domination of the delusive cycle of the three realms of existence. Alcance a certeza de que todos os seres sencientes, sujeitos à sua própria fixação dualística, envolvendo o sujeito e o objeto, eu e meu, estão sob domínio do ciclo delusivo dos três reinos da existência. So there's the fundamental ground for cultivating simply homogeneous compassion. Então essa é a base fundamental para cultivar qualquer prática de compaixão. For all sentient beings, regardless of their behavior, their appearance, and so on. Por qualquer senciente, ser senciente, independente do seu comportamento, de como se porta. The more severe people's evils are, the terrible things they do, that we find utterly abhorrent, that is simply a direct indication of the heaviness or the density of the delusion that they're suffering from. Quanto mais coisas horríveis as pessoas fazem, quanto mais elas prejudicam outros, mais a gente pode olhar isso como uma coisa pesada, como as aflições dessas pessoas são mais pesadas, mais densas. So if anything that would arouse more compassion for those who are perpetrating evil, even more than those who are receiving the evil or the harm of another person. Então, os seres que estão causando mal para as pessoas, perpetrando coisas negativas para os outros, são mais dignos de compaixão do que os próprios seres que estão sofrendo desses atos maldosos. Like a body and its shadow, they hold their ground relative to the objects of their own thoughts. Como um corpo e sua sombra, eles sustentam sua base relativa aos objetos de seus próprios pensamentos. So they're defining themselves. Sentient beings, we sentient beings, it's not somebody else. We're defining ourselves with respect to the objects of our awareness. I am a teacher, I am this, I am that, all relative to things that I am not. Então nós, seres sencientes, né, não outras pessoas, assim, nós mesmos, nós nos definimos a partir dos objetos que surgem para nossa mente. Então, eu sou um professor, eu sou não sei o quê, a gente se define com base nos objetos. This is an enduring process of habitually adhering closely to those various objects. Esse é um processo persistente de habitualmente se fixar profundamente a esses vários objetos. And again, this phrase in Tibetan, adhering closely to, means simply identifying with my temple, my religion, my, or I. And the reality is none of those things are actually mine, and none of those things are actually mine either. So it's just saturated by delusion. Então essa palavra que a gente traduziu como se fixar profundamente significa se identificar. Então é o meu templo, a minha religião, meu, ou eu. Tudo a partir saturado pela delusão. Então a gente se identifica com coisas achando que é meu e eu, coisas que não são nem meu nem eu verdadeiramente. Even during dreams at night, don't you reify and identify with the objects of earth, water, fire, air, and space, as well as all buildings, relatives, friends, loved ones, and all manner of sentient beings, not to mention all joys, sorrow, fears, joys, and sorrows? Don't you do that during the nighttime, during dream, just as you do in the daytime? Mesmo durante os sonhos à noite, você não reifica e se identifica com os objetos de terra, água, fogo, ar e espaço, bem como com as construções, parentes, amigos, seres amados e todos os tipos de seres sencientes? Isso sem mencionar todos os medos, alegrias e tristezas? Você não faz isso durante o sono, assim como faz durante o dia? So there's two kind of dimensions, or two strata, of delusion that are operating here, and he refers to it very concisely. Então existem duas dimensões ou duas estratas a partir do qual a gente opera, e ele está se referindo a isso nesse trecho. And so the one is this identifying with as I, as mine, totally embedded within this network of the delusional grasping to I am, I and mine, and then as soon as that's in place, of course,
then anything pleasant arises, a person, place, thing, something abstract like reputation, something pleasant arises. Then grasping, clinging, craving arises. For me, I must have it. And then something gets in the way, barchet, of something I desire. And then of course anger, aggression, hostility, because it's my desire you are blocking. And so there's one whole strata, the three poisons, but the delusion is really identified as the grasping to I and mine, which is not I and mine. Então, quando a gente está operando a partir dessa base que está completamente emaranhada, enredada, com coisas que a gente identifica como eu e meu, na delusão de identificar como eu e meu realmente aqui, então coisas que surgem como que são agradáveis para mim, que estou aqui, então a gente reage com desejo, com apego, com desejo intenso. E coisas que estão se interpondo entre o que eu quero e o objeto do meu desejo, os barches, então a gente reage com raiva, com hostilidade, querendo se livrar deles. Então, é assim que se estabelecem os três venenos da mente. Mas no centro está a delusão de identificar como eu e meu aquilo que não é nem eu nem meu. So as soon as we draw this imaginary line, and it's completely that, this imaginary line, on this side, it's I and mine, including my hemisphere, or people who speak my language, etc. We draw that imaginary line, and so this is to be protected. This is mine, but anything on the other side, that's theirs. And so then I have to defend, because they may be a threat. So now we have attachment to my side and aversion or fear, anxiety, hostility towards the other side. Then samsara spins on forever. Então, a partir do momento que a gente traça essa linha imaginária do que é meu desse lado, eu e meu desse lado, incluindo o meu hemisfério, a minha língua, né? Então, dessa linha imaginária do que é eu e meu, para cá, a gente precisa proteger, a gente se apega a essas coisas, né? E o que está da linha imaginária para lá, a gente precisa se defender, porque aquilo pode ser uma ameaça. Então, a gente reage com hostilidade para lá, com o desejo de apego para cá, e assim o samsara se perpetua. It's just so blatantly delusional. Então é uma delusão tão densa, tão absurda, tão... 150 years ago in the United States, slavery was still considered to be fine. And then the identification of mine is skin color. Skin color. It's that thin, right? Skin color. And people have darker skin color, they're inferior, so we can enslave them, torture them, kill them as we wish. But if you're my skin color, that is literally insane. And there's still racism in the United States. And it's still based upon the hair. Do you have hair like mine, or maybe a bit different kind of hair? And then skin color. It's literally insane, you know. É tão louco. And then we laugh. You're like, you've got to be kidding. But then we're not kidding, and it is insane. And the amount of suffering that has come from this is inconceivable. Então é tão maluco. Há 200 anos atrás, há 200 anos nos Estados Unidos, as pessoas que tinham pele escura, elas podiam ser escravizadas, torturadas, né? Se matavam, as pessoas com pele escura. A identificação era com a cor da pele. Então as pessoas com pele escura podiam ser torturadas, mortas, não sei o quê. As pessoas com pele clara podiam ser donas dos escravos, podiam fazer todas essas coisas. Ainda hoje existe o racismo, né? Mas não é absurdo, assim, com base na cor da pele, porque você tem um tipo de cabelo e não tem outro, com base numa coisa tão maluca. A gente pode pensar assim, tá brincando, né? Mas não é brincadeira. E é maluco. Mas tem tanto sofrimento que surge disso, é uma coisa completamente insana. So that stratum of delusion, craving, hostility, that we find very good medicine in the Shravakayana, Theravada Buddhism. It's exactly designed to remedy, to heal that dimension of delusion and its suffering. Então esse extrato de aflições mentais, de delusão, de raiva, de apego, no budismo Theravada, existem remédios, ou formas muito eficientes de tratar desse nível, desse extrato de delusão. But there's a deeper dimension of delusion that isn't actually touched just by addressing that there. Mas existe um outro nível, extrato de delusão que
que não é nem tocado por esses remédios que tratam esse primeiro nível de delusão. In a non-lucid dream, we can suffer a lot because of grasping to I, mine, and then craving hostility. Just with that, you can suffer a great deal in dream. Num sonho não lúcido, a gente pode sofrer muito, achando que a gente vai ser morto, machucado, que estão fazendo mal para a gente. Num sonho não lúcido, a gente pode ter uma grande quantidade de sofrimento, todas dessas aflições. But even if that stratum is gone, you're still vulnerable to suffering. Mas mesmo que esse extrato seja eliminado, ainda tem um outro tipo de sofrimento. And that's because of reification. Isso por causa da reificação. Grasping, let alone I or mine, simply grasping onto phenomena, oneself and anything else, as inherently existent. That's not I and mine. That's grasping onto inherent existence, and as soon as you do that, you're ready to suffer. A própria fixação dualista, ainda que você não se identifique com o eu, a própria fixação dualista é uma fonte de sofrimento também. Within Buddhism, the Pali Canon doesn't really address that much, tiny bit. No cânone Pali, no budismo, esse tipo de fixação ele é bem pouco tratado, bem. Whereas Prajnaparamita, Nagarjuna, Madhyamaka, Paul, they take that head on. Já no Prajnaparamita, Nagarjuna, Madhyamaka, ele trata diretamente disso. And only then, if you address that dimension, can you really speak of irreversible freedom from samsara. If you only address this part, the underlying vulnerability to suffering is still there because of reification. So you need to go, this is a point of prasangika madhyamaka, that to achieve liberation from samsara, it's not enough to get over I and mine. Because there's still fundamental delusion of grasping onto anything as inherently existent. So the Prajnaparamita is actually necessary. Então, you can't be liberated and still be deluded about the nature of reality. A gente não pode falar em liberação se a gente não sem o Prajnaparamita. O Prajnaparamita é absolutamente fundamental para a gente cortar essa ilusão da reificação. Só tratar o primeiro extrato da identificação com eu e meu não é suficiente para a liberação. Então, o caminho da Prasangika Madhyamika é exatamente cortar a raiz da reificação por meio do Prajnaparamita. Sem isso, não é possível falar em liberação. It's truly an astonishing claim that this waking reality right now, that we all intersubjectively engage with, all of that this is actually no more objectively real than a dream, or a hell realm, or a preta realm, or a deva realm. None of these equally have any inherent objective existence out there. É absolutamente impressionante pensar que essa realidade que a gente está experimentando agora, que a gente acha tão real e objetiva, não é nem um pouco mais objetiva ou mais real do que um sonho, ou do que o reino dos deuses, dos pretas, dos infernos. Não tem nenhuma realidade inerente. You don't find that in the Pali Canon. Você não vai encontrar isso no cânone Pali. And you find very few references to dreams. Você encontra pouquíssimas referências sobre sonho. And no references to lucid dreams. E nenhuma referência sobre sonho lúcido. Whereas in Mahayana, Vajrayana, Dzogchen, Zen, Chan, everywhere. Já no Mahayana, no Vajrayana, no Dzogchen, no Zen, no Chan, tem muita coisa ali. So, if you successively examine all the periods of years, months and days that have gone by, as you review your own life, and all your surroundings, friends, loved ones, possessions, and houses, as you look back in your memory, they are no different from subtle and coarse dreams. That is, whether you experience it in the waking state, or whether you dreamed it, when you look back, what's the difference between a remembered so-called real event and a remembered dream? From now, from this perspective in the present, how do you tell the difference? Which is a more real memory? Memory of a dream or memory of some waking state? He says, there's no difference. Se você examinar sucessivamente todos os períodos de anos, meses e dias que se passaram, se você relembrar toda a sua vida e todo o seu ambiente, amigos, seres amados, propriedades e casas, eles não são diferentes de sonhos sutis ou grosseiros. Então, quando a gente olha para trás, que memórias que são mais reais? As memórias que a gente viveu, que a gente acha que foi de verdade, ou as memórias de um sonho? Qual que é mais real? So, just a brief note on the next sentence. Throughout much of Asia, India, Tibet, Mongolia, China, I don't know Japan, but traditionally,
they had a lunar-based calendar. Yeah. Lunar-based, moon, the phases of the moon. Okay. And so there were always 12 complete cycles of the moon in a year. And so rounding off, with a little bit of deviations here and there, they spoke of 360 days, 12 times 30. So a 360-day year. It's not stupid. It's simply not solar-based, which is 365, plus a little bit. It's not stupid. It's simply a different basis. This is lunar-based, yeah? So that's what he's referring to, 360. He's referring to a whole year of a lunar year. Lunar year. Então, na Mongólia... Japan, same, yeah. Japan? Então, na Mongólia e na China, e agora a gente está dizendo que no Japão também, costumava ser, eles tinham um calendário lunar. Então, o calendário se baseava nos ciclos da Lua, né? Então, por isso que são 12 ciclos, e que quando você conta tudo junto, dá 360 dias. Então, por isso que aqui ele está se referindo a 360 dias na sequência aqui, e não 365, que é o que acontece no calendário solar, né? So, within this context, he says, moreover, there's not the slightest bit of difference between the 360 daytime appearances, so 12 hours a day, daytime, and 360 nighttime appearances of 1 year, and that's when you're dreaming, having deep sleep, and so forth. There's no difference between the two, 360 daytime, 360 nighttime, apart from the mere degree of subtlety and coarseness of those experiences. That is, generally, waking experience is coarser. I mean, quite chunky, and they last longer. Whereas dreams are subtler, they tend to be shorter. But apart from that, neither one is any more real than the other. Então, além do mais, não há a menor diferença entre os 360 dias de aparências, ou seja, as 12 horas por dia de aparências acordados, e as 360 noites de aparências de um ano de sonhos, exceto o mero grau de sutileza e densidade dessas aparências. Ou seja, as aparências do estado acordado aqui parecem ser mais grosseiras e parecem durar mais. E as experiências de sonhos são mais sutis e parecem durar menos. Essa é a única diferença entre elas. And then he asks this very interesting question. He's speaking again of appearances, right? Appearances. Where do the subjects and objects of daytime appearances go at night? Então, ele faz uma pergunta interessante sobre as aparências, né? Está falando das aparências. Para onde vão os sujeitos e objetos das aparências diurnas à noite? Now, bear in mind everything we know about reality. Whoever you are, cosmologist, atomic physicist, poet, whoever you are, everything we know about reality, anyone, is solely by means of appearances to awareness. We never jump outside of those and take a peek. Oh, what's out there? Independent of all appearances, independent of mind. Nobody gets to do that. Not even the Buddhas get to do that. Então lembra que quem quer que você seja você um físico nuclear, um poeta ou um neurocientista, o que quer que você seja, tudo que você conhece a respeito da realidade, você conhece por meio de aparências que surgem para sua mente. Ninguém é capaz de pular as aparências e ver o que está realmente ali, independente da mente. Nem os Budas fazem isso. So all these appearances of the six senses that are appearing right now, tonight when we fall asleep and we fall into the substrate consciousness, so what happens to all those appearances? Are they still there, waiting for us? So when we open our eyes, they're already there? Or do they simply vanish? Or what happens to them? Então, quando a gente vai dormir, o que acontece com todas essas aparências que estão aqui presentes para a nossa consciência durante o dia, né? Elas estão ali só esperando para a gente abrir o olho e ver que elas estão lá? Se elas estão esperando pela gente ali? Ou elas desaparecem quando a gente dorme? O que acontece com elas? And then, of course, at night we often have dreams. Scientists say 5 to 7 cycles of dreams every night, ordinary person. E de noite, claro, a gente tem sonhos, né? Então, uma pessoa normal, assim, ela tem 5 a 7 ciclos de sonhos por noite. So all those appearances you had, the people you met, these circumstances you encountered in the dream, when you wake up, what happened to all those people, all those appearances? Where'd they go? Então, todas essas pessoas com quem a gente sonhou de noite, todas as aparências que surgiram nos nossos sonhos, quando a gente acorda, para onde que elas vão?
Are they kind of waiting for you to fall asleep again? Like, when, like an out-of-work employer, employee, like, well, got nothing to do until he goes to sleep again. Será que elas ficam lá esperando a gente dormir outra vez, né? Como quem está desempregado, fica esperando um emprego novo, só esperando a gente acordar outra vez, dormir outra vez? They don't go anywhere. They're not waiting someplace. Elas não vão para lugar nenhum, elas não estão esperando em algum lugar. In a dream closet. No armário lá dos sonhos. And when you're falling asleep, the waking appearances here are not waiting for you someplace. E quando a gente dorme, as aparências que estão aqui no dia, elas não ficam esperando pela gente também. When you wake up from deep sleep, all these appearances freshly arise from your substrate. Quando a gente sai do sono, as aparências todas elas surgem do nosso substrato. All these appearances, whoever you are, exist only in the space of your mind. You're in the center of your mandala. Todas essas aparências que a gente está experienciando estão todas no espaço da nossa mente. Lembra que a gente é o centro da nossa mandala. When you fall asleep, all the daytime appearances dissolve back into the space of the mind. E quando a gente adormece, todas as aparências do dia elas dissolvem de volta para o substrato. Out of that same space, then dream appearances appear, dissolve, from one dream to another. A partir daí, quando a gente dorme, as aparências então surgem, dissolvem, durante o período de sono. Look to see if they, that is the daytime, the nighttime appearances, during the nighttime and the daytime, look to see if they're hidden somewhere. And you'll find that they are alike. They are not other than your mind. They're not hidden anywhere. They arise from your mind. They dissolve back into your mind. Procure ver se essas aparências do dia, estão escondidos em algum lugar. E descobrirá que eles são semelhantes. Eles nada mais são do que a sua própria mente. And this is where we could spend a lot of time. We could spend the next month on this next one topic, and we have just minutes. A gente pode passar um mês inteiro falando sobre esse tópico que a gente só tem alguns minutos para falar. Does this mean that the universe vanishes when you fall asleep? That the universe ceases to exist? Your universe? That it ceases to exist? Isso significa que o seu universo deixa de existir quando você dorme? If that's the case, then nobody could ever harm you when you were asleep, because no one would be there. Se esse fosse o caso, ninguém poderia te machucar quando você vai dormir, porque não existiria ninguém ali. Right? Sometimes evil people come and will shoot somebody in their sleep. Mas algumas vezes algum bandido vai lá e mata uma pessoa que está dormindo. The person who is deep asleep, of course, is not aware of them, but then is suddenly dead. Mas a pessoa que está ali dormindo, ela não tem consciência disso, mas de repente ela morre. So where there's the very deep point, extremely deep. Então esse é um ponto muito profundo Of the Madhyamaka. Do Madhyamaka. That even when you're deep asleep, those phenomena, your dream, your room, your city, and so forth, they do exist. É claro que quando você vai dormir, o seu quarto, a sua cidade, claro que eles existem. Otherwise, all your relatives would die every time you fell asleep. Senão eles estariam mortos relativamente cada vez que você morre, que você dorme. Whole universe would vanish every time you fall asleep. Todo o universo desapareceria cada vez que você dorme. Is it there? Ele está ali. Of course. Claro que está. Is it there from its own side? Agora ele está lá, de sua própria parte? By its own inherent nature? Pela sua própria natureza inerente? No. Não. So how can it be there but not there from its own side? Como é que ele pode estar lá, mas não está lá por si mesmo? Whether you're asleep or you're awake, we, individually and collectively, have conceptually designated the world. Todos nós, cada um dos indivíduos, nós algumas compartilhados, outros não, designamos conceitualmente. And that which is conceptually, and here's the deepest point. It's very hard to fathom. That which is conceptually designated exists by the power of conceptual designation. Doesn't exist from its own side, and yet it does have causal efficacy. Aquilo que é conceitualmente designado não existe por si mesmo, independente do conceito que você usa para designar. E ainda assim tem eficácia causal. So a cancer may develop in your body without your being aware of it. Sorry? Yeah. Cancer. A tumor. A friend of mine, he now just discovered he has a large tumor in his lung. I saw him last time, he seemed perfectly healthy. He wasn't aware of this. It grew when he was not aware of it. Now he needs an autopsy to see whether it's malignant or benign. Biopsy. What did I say? Autopsy. Biopsy. Yeah, not autopsy yet. So
But we all know this, right? Nagarjuna knew this. Padmasambhava, this is not a mystery. This is not like, oh, I never thought of that. You know. Então, as coisas acontecem, mesmo que a gente não esteja consciente delas, né? Então, ele estava falando que um amigo dele desenvolveu um câncer de pulmão super grave. E ele não tinha consciência disso. Quando ele viu, ele fez uma biópsia e ele já estava com um câncer super... Então, as coisas acontecem independente de a gente ter consciência. Todo mundo sabe disso, não é mistério. Nagarjuna sabia disso, Padmasambhava sabia disso, todo mundo sempre soube disso, não é novidade. Sensory appearances arise relative to our sensory modes of perception, all 6. As aparências sensoriais, elas surgem na dependência dos nossos modos de percepção, dos 6 tipos de percepção. And conceptually designated phenomena, objects out there, such as cancer, such as H2O, etc., they exist relative to the mind that conceptually designates them. Então, os objetos que são designados, que recebem designação conceitual, como câncer, óculos, qualquer coisa, qualquer objeto, eles surgem na dependência da mente que fez essa designação conceitual. They don't exist independently of conceptual designation. Elas não existem independentes da designação conceitual. Otherwise they would be inherently existent, which means they'd be immutable. Caso contrário, eles seriam inerentemente existentes e, portanto, eles seriam imutáveis. And sensory appearances do exist, E as aparências sensoriais, de fato, existem. but only relative to the perceptions by which we are aware of them. Mas apenas na dependência da percepção pela qual nós temos consciência dela. So that's a point that is very subtle. Então, esse é um ponto que é muito sutil. So, again, just that last sentence. Look to see if they're hidden somewhere. These appearances, the appearances, and you'll find that they are alike, daytime, nighttime, no difference, no real, no more real, no less real, and they are equally present as something, nothing other than your own mind. Então, de novo, ele olha as aparências do diurnas e noturnas como algo que não é inerentemente existente, que só existe no espaço da sua própria mente. Happily, you have Lama Samden here. So to investigate more and more thoroughly, deeply, this Prajaparamita, I think you teach it regularly, yes? Yeah. So this is not something, oh yeah, I got it in 5 minutes. This is where you go back and back and back, and then the understanding really grows. So understanding, experience, realization, and then acquiring confidence, where you totally nail it. Então, felizmente, nós temos o Lama Santen aqui que regularmente ensina o Prajaparamita, porque esse ponto aqui não é para a gente ler em 5 minutos e falar, ah, entendi. Né? A gente precisa ter conhecimento, depois experiência, depois realização, para daí a gente adquirir confiança nisso. Olá, so. Os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências quanto tecido do sonho durante a noite, e imediatamente a despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento
ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpo é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Ring lom chosun, ring lom che zalin sasun, chapar pel drogyo chosun, wadang vidrau do sun gele sho. So for the next 2 hours, let's continue practicing in silence. Pelas próximas 2 horas, então, a gente vai continuar a praticar em silêncio. And if during this time you have some formal time for meditation, very good. Se você durante esse tempo tiver algum tempo para fazer uma meditação formal, muito bom. In the sitting position or lying down position can be very, very good. Sentado, deitado, seria muito, muito bom. But most importantly is to see if we can sustain the view. Mas mais importante a gente ver se a gente consegue sustentar a visão. If you find this to be true, if it's not, then keep on investigating. But if you find this to be true, that all these appearances, right now and for the next 2 hours, all these appearances are not really out there. All these appearances are in the space of your mind. And see how big the space of your mind is. Sustain that. It's your best approximation for the time being to being lucid in the waking state. Então, se a gente achar que é verdade, então a gente faz isso, sustenta essa visão. Se a gente achar que não é, precisa continuar investigando. Mas se a gente achar que é verdade, que todas essas aparências do estado acordado, né, de vigília, estão no espaço da nossa mente, então a gente pode entender o tamanho, né, do espaço da nossa mente, então a gente sustenta essa visão. Essa é a forma mais próxima para a gente cultivar a lucidez no estado desperto, no estado de vigília. And there is a perspective. Right now, there is a perspective from which this is a dream. E existe uma perspectiva de verdade, agora mesmo, de que isso aqui é um sonho. Rigpa. Rigpa. That's why the Buddha said, I'm not a man. Por isso que o Buda disse que ele não era um homem. He certainly looked like a man. Ele parecia ser um homem, mas I'm not a man. não é um homem. I'm awake. Ele está desperto. So don't be human being. Então não sejam seres humanos. Be awake. Sejam despertos.